Uma vez que a informação contida no DNA tenha sido transformada em RNA, é hora de gerar proteínas a partir do RNA. Este processo é chamado de tradução, e vamos entender melhor este processo no Fisiologia Humana. Essa aula é a segunda parte do conteúdo de expressão gênica. Se você não assistiu a aula anterior sobre transcrição, passa lá e dá uma olhada para entender como o RNA é produzido a partir do DNA. Nessa aula, vamos abordar o segundo passo da expressão gênica, que é a tradução. Tradução é o evento no qual a informação contida no RNA é expressa sob a forma de proteínas. No início dos anos 60, esse código intrigante foi finalmente decifrado. Vamos entender melhor como funciona. Para entendermos como funciona o processo de tradução, é fundamental que entendamos o que forma as proteínas. As proteínas são formadas por aminoácidos, como descritos na tabela. No total, são 20 aminoácidos, e a sequência de aminoácidos ligados uns aos outros é o que formam as proteínas. Essa figura aqui mostra a conformação tridimensional de uma proteína. A conformação da proteína dependerá da sequência de aminoácidos contidos nela. Imagine um muro que é constituído por milhares de tijolos. Os tijolos equivalem aos aminoácidos, enquanto o muro é a proteína. Os RNAs mensageiros são formados por diferentes bases, como podemos observar na figura. A sequência de nucleotídeos no RNA é lida em sequências de 3 bases. Mas o que isso significa? Significa que 3 bases em sequência determinam um aminoácido na proteína. Conforme o RNA mensageiro é lido, os aminoácidos vão sendo adicionados em sequência. A cada 3 nucleotídeos, um aminoácido diferente é adicionado, e cada sequência codifica um aminoácido diferente. Essa sequência de 3 bases é chamada de códon, e o conjunto de todos os códons que codificam para os diferentes aminoácidos é chamado de código genético. Essa figura é o código genético. Observe o seguinte, aqui tem o nome abreviado dos diferentes aminoácidos, e para cada aminoácido há uma ou mais sequências de 3 bases, ou seja, um códon. O código genético é universal, ou seja, todos os organismos vivos usam exatamente o mesmo código. Além disso, o código genético é chamado de degenerado, pois um mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. Outra característica importante é que o início de uma proteína é marcada por um códon para o aminoácido metionina, e para terminar, há sempre um códon de terminação, também chamado de stop códon. Quando chega nesse códon, é um sinal para parar de produzir a proteína. Outra coisa fundamental é, os códons não se ligam diretamente aos aminoácidos. Então, como o processo de tradução ocorre? Agora que entendemos o código, vamos entender como a tradução ocorre. Para que o processo de tradução ocorra, é necessário uma molécula adaptadora capaz de ler as mensagens dos códons, e essa molécula é o RNA transportador. Aqui vemos 2 moléculas de RNA transportador. Vamos focar em 2 regiões principais, começando pelo anticódon. A região do RNA transportador, que se liga ao códon do RNA mensageiro, é chamado de anticódon. O anticódon é formado por nucleotídeos, que são complementares ao códon. Cada RNA transportador transporta consigo um aminoácido específico, ou seja, que é específico para essa sequência de bases. Esses aminoácidos são inseridos através da ação enzimática da aminoacil-tRNA sintetase. Isso mesmo, aminoacil-tRNA sintetase. Então, como as bases sempre se ligam de forma complementar, a mesma coisa acontece aqui, com códon e anticódon. O códon A ou G codifica para metionina, portanto o RNA transportador carrega consigo este aminoácido. E olhando códon e anticódon, vemos que são complementares. O mesmo acontece com a leucina, mas vamos entender onde este processo ocorre. A síntese de proteínas ocorre nos ribossomos, uma estrutura catalítica formada por mais de 50 proteínas diferentes e diversas moléculas de RNA, os RNAs ribossômicos ou ribossomais. Os RNA ribossomais são formados no nucleolo, onde se associam com proteínas e são exportadas para o citoplasma através dos poros nucleares.
Estes complexos de proteínas e RNA ribossomais que formam os ribossomos são formados por duas subunidades, uma maior e outra menor. Na subunidade menor é onde os RNAs transportadores são pareados com os códons do RNA mensageiro, e na subunidade maior é onde ocorre a formação de ligações entre os aminoácidos, que são chamadas de ligações peptídicas. Quando a síntese não está ocorrendo, as subunidades encontram-se separadas, juntando-se à extremidade do RNA mensageiro para dar início à síntese. Quando um códon de terminação é lido pelo ribossomo, a síntese é interrompida e a proteína é separada, e as subunidades separam-se novamente. As proteínas são produzidas de maneira rápida, em uma cadência de 20 aminoácidos por segundo. Então, esse é o RNA mensageiro e sua sequência de códons. Lembra? Toda proteína começa pelo códon da metionina, que é AUG. Então, a subunidade menor do ribossomo se liga à sequência de códons, o que automaticamente faz com que a subunidade maior se ligue a ela para começar a tradução. Agora, vamos olhar por dentro dos ribossomos e ver como o processo ocorre. Repare que há 3 regiões no interior da subunidade maior onde os RNA transportadores podem se ligar, E, P, A. O primeiro aminoácido adicionado, a metionina, se liga à região P. O segundo aminoácido da sequência se liga na região A. Esse aminoácido vai variar, dependendo da proteína. Lembre-se que proteínas diferentes possuem sequências de aminoácidos diferentes. No nosso exemplo, o códon CAU codifica a histidina. O que acontece agora na subunidade maior é a ligação da metionina com a histidina, que é a formação da ligação peptídica. Então, relembrando, a subunidade menor do ribossomo é a que se liga ao RNA mensageiro, e a subunidade maior é onde ocorre a formação da ligação entre os aminoácidos, as ligações peptídicas. Seguindo na tradução, observe que 2 RNA transportadores se deslocam para as regiões E e P, liberando a região A, que agora está livre para receber um novo aminoácido. Repare agora o seguinte, o ribossomo se desloca sobre a fita do RNA mensageiro, até que a região esteja alinhada com o próximo códon, que determinará o próximo aminoácido a ser ligado na sequência, neste caso, um triptofano. O RNA transportador ligado à região E agora é ejetado do ribossomo, fazendo com que os 2 demais RNA transportadores se desloquem novamente, liberando espaço para que um novo aminoácido entre na região A, de acordo com o códon da sequência. Repare que o triptofano foi adicionado à cadeia de aminoácidos. Perceba que a região P mantém a cadeia peptídica em crescimento. Esse processo vai se repetindo até que todos os aminoácidos da proteína tenham sido adicionados. Quando o ribossomo passa por um códon de terminação, a proteína é liberada dos ribossomos. É dessa forma que o chamado código genético usa a informação para produzir proteínas. A tradução tem 3 fases distintas. Iniciação, onde o ribossomo se liga ao DNA e o primeiro RNA transportador se liga ao códon. Alongamento, onde os aminoácidos são adicionados em sequência conforme o ribossomo se desloca pela fita do RNA mensageiro. E terminação, quando um códon de terminação é atingido e o ribossomo libera o polipeptídeo. Os aminoácidos são ligados em sequência, sendo adicionados pelo RNA transportador através de ligações peptídicas. Dê uma olhada na estrutura do aminoácido para ficar mais claro. A estrutura geral de um aminoácido conta com um carbono central, um grupamento amino, um grupamento carboxila, um hidrogênio e o grupamento R. O grupamento R é o que varia entre os aminoácidos e lhes conferem propriedades diversas. Observe que conforme os aminoácidos são adicionados à cadeia, a ligação se dá entre o grupamento carboxila do aminoácido que está na cadeia com o grupamento amino do aminoácido novo adicionado. Essa ligação entre aminoácidos é chamada de ligação peptídica. Observe que a proteína é sintetizada a partir do grupamento amino do primeiro aminoácido, que fica livre, portanto, chamamos essa extremidade de N-terminal ou amino-terminal. No fim, a proteína terminará com uma carboxila livre e essa extremidade é chamada de C-terminal ou carboxiterminal.
A produção de proteínas tem que ser estritamente regulada, visto que proteínas alteradas são causas de diversas doenças. O sistema mais potente de vigilância se chama de decaimento do RNA mensageiro mediado por ausência de sentido. Nesse sistema, a célula reconhece quando o RNA mensageiro, que acabou de sair do núcleo, apresenta um códon sem sentido, um códon de terminação UAG, UAA ou UGA fora do local correto, ou seja, se tiver um códon de terminação fora do local correto, ele é detectado. Geralmente, isso acontecerá em um RNA mensageiro que sofreu splicing indevido. Esse teste é realizado por ribossomos. Uma vez que toda a cadeia polipeptídica tenha sido sintetizada, ela ainda precisa adquirir sua conformação tridimensional para que suas funções possam ser exercidas. Esse processo recebe o nome de enovelamento proteico. Para muitas proteínas, elas ainda requerem ser ligadas a outras moléculas que são necessárias para que esta exerça sua função, como carboidratos, processo que se chama de glicosilação. Um outro exemplo é a fosforilação, onde grupamentos fosfatos são adicionados nas proteínas. Como todas essas mudanças ocorrem após o processo de tradução, são chamadas de mudanças pós-traducionais. Algumas proteínas conseguem se enovelar espontaneamente, no entanto, muitas necessitam de ajuda para isso. As chaperonas são proteínas responsáveis por enovelar outras proteínas. O principal mecanismo que as chaperonas ajudam no enovelamento proteico é através do reconhecimento de sítios hidrofóbicos expostos. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.